Olá, galera! Nossa aula de hoje constitui-se para fundamentar o nosso conceito de função. Então, nós vamos estudar a definição de função, quando que é função, quando que não é função, e a partir dessa definição de função, de quando a gente encontrar, a gente conseguir organizar o nosso pensamento para determinar quando é função e quando não é função, a gente determinar o domínio, o contradomínio e a imagem da função, tá ok? Então, função é uma relação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B não vazios. Então, o que significa isso? Nós teremos dois conjuntos e os dois conjuntos têm que ter elementos, tá ok? E estes dois conjuntos vão se relacionar, vão estar relacionados entre si. De que forma? Então, vamos lá. Quando que isso vai determinar uma função? Quando vai ser função? A definição dele. Sejam dois conjuntos A e B não vazios, chamamos de função a correspondência, ou seja, a relação entre os conjuntos A e B. Nessa ordem, tá? Então, eu vou ter a função quando eu tenho dois conjuntos A e B relacionando A com B. E os elementos desse conjunto serão tais que os valores de x são os elementos do conjunto A, esse vai possuir um único correspondente lá no conjunto B, que são os elementos y, tá? Vamos olhar a imagem agora e vamos determinar a função. Ó, tá vendo? Eu tenho um conjunto A com 3 elementos. Aqui eu representei os elementos com essas bolinhas. O conjunto A está relacionado com o conjunto B. Ó, a setinha apontando aqui, ó. Está relacionado com os elementos do conjunto B. Os elementos do conjunto A são os elementos X e os elementos do conjunto B são os elementos Y. Tá ok? Vamos ver um exemplo com número? Ó. Sejam os conjuntos A, o conjunto A e B, os conjuntos, né? Então, temos aí um conjunto A, 1 e 5, e o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Esses elementos, esses números 1 e 5 são os elementos do conjunto A. Os números 2, 3 e 6 são os elementos do conjunto B. E esses conjuntos estão relacionados por uma lei de formação da função, que é essa aqui. Ou seja, o conjunto B, que é os elementos de Y, vai estar relacionado com o conjunto A, que são os elementos de X, através dessa função. Então, quem vai relacionar com quem aqui? Que número eu vou ligar com quem? Para eu saber, eu tenho que ir lá e montar essa tabelinha. Na primeira coluna, eu vou colocar os elementos X, que são o conjunto A, ó. Conjunto A, 1 e 5. 1 e 5, os elementos do conjunto A. Na minha coluna B, eu vou pegar a minha lei de formação da função, que é x mais 1, ó, x mais 1. E na terceira coluna, são os resultados do que eu vou encontrar aqui. Então, eu vou pegar o elemento do conjunto A, que é o valor de x, substituir lá no x. Quando eu substituo no x, que o valor 1, ó, vai ficar 1 mais o 1 da formação da função. Então, 1 mais 1, 2, é o meu valor de B, ou o valor de Y. E aí, ó, o próximo valor do conjunto A, que é o 5, eu vou colocar lá no lugar do X. E aí, eu vou realizar a operação. Então, 5 mais 1, 6. Esse é o meu valor de Y. Então, quem vai ligar com quem aqui no meu conjunto? O número 1 vai estar ligado com 2, ó, 1 com 2, que é o resultado dele. E o meu número 5 vai estar ligado com 6, que é o resultado dele. Então, vamos ver no diagrama de flecha? Olha no diagrama de flecha como fica.
o meu número 1, valor de x, vai estar ligado com o número 2, valor de y, lá no conjunto B. Ó, eu descrevi todos os elementos do conjunto A dentro do conjunto, descrevi todos os elementos do conjunto B, lá no meu conjunto B, e fiz a ligação com o que eu achei na minha tabela. Então, quando eu coloquei 1 lá no lugar do x, o meu resultado foi 2. Ó, liguei. Quando eu encontrei 5 lá no meu x, o meu resultado foi 6. Ó, na minha tabela. Então, eu tenho já representado o meu diagrama de flecha do conjunto A com o conjunto B, formando a minha função f de A em B. Vamos ver mais alguns exemplos? E aí a gente vai ver quando que vai ser função, quando não vai ser função. Porque nem sempre isso descreve uma função. Vamos olhar esse exemplo A aqui. Quando que vai ser função? Quando eu tenho todos os elementos do conjunto A ligado a um único elemento do conjunto B, tá? Então, de novo, quando que vai ser uma função? Quando eu tenho todos os elementos do meu conjunto A ligado a um único elemento do meu conjunto B. Então, ó, 2, eu liguei com 0, 3 com 1, 4 com 2, 5 com 3. Pronto, eu tenho todos os elementos de A ligados a um único elemento de B. Então, nesse caso aqui, é função. Ok? Agora, vamos ver o exemplo B. Para ser função, recapitulando, tem que ter todos os elementos do meu conjunto A, todos, ligados a um único elemento do conjunto B. Se a gente observar aqui, ó, o 0 não foi ligado a um elemento do conjunto B. Então, o que é função? Não é todos os elementos do conjunto A? Tem todos ligados aqui? Não, o 0 não foi ligado. Então, nesse caso, não é função. Vamos ao próximo exemplo. Todos os elementos do conjunto A ligados a um único elemento do conjunto B, mesmo que esse elemento seja o mesmo elemento para todos os elementos do conjunto A. Então, nesse caso aqui, ó, todos os elementos, não está faltando nenhum ser ligado no conjunto A, e eles foram ligados a um único elemento no conjunto B. Então, nesse caso, é função. Vamos ver um outro exemplo. Ó, todos os elementos do conjunto A estão ligados. Vamos ver se eles estão ligados a um único elemento B. Esse está ligado a um único B, mas esse está ligado a dois elementos de B. Ele tem que estar ligado a um único elemento de B. Então, nesse caso aqui, não é função. Tá ok? Então, tem que ter bem em mente essa definição de função. Todos os elementos de A têm que estar ligados a um único elemento de B, tá ok? Essa é a definição de função. Vamos ver agora, então, a próxima, que é domínio, contradomínio e imagem. Então, vamos falar primeiro do domínio e imagem. Domínio são todos os valores do conjunto A. O valor do conjunto A, todos os elementos lá do conjunto A, é chamado de domínio. Imagem. Imagem é só quem recebe a minha flechinha no conjunto B. É o subconjunto, tá? Do conjunto B. E contradomínio são todos os elementos de B, ó. Contradomínio B. Tá ok? Então vamos lá, recapitular. Domínio, todos os elementos de A. Contradomínio, todos os elementos de B. Imagem, só quem recebeu a setinha lá do meu conjunto B. Ó, domínio, todos os do meu conjunto A, 1 e 5.
Contra domínio, todos os elementos do meu conjunto B, ó, 2, 3, 4 e 6, ó. 2, 3, 4 e 6 são todos os meus elementos do conjunto B. E imagem, é só quem recebeu a flechinha. Quem recebeu a flechinha? O 2 e o 6. Ó, vamos ver mais um exemplo aqui. Domínio, todos os meus elementos de A. 1, 2, 3, 4 e 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contra domínio, todos os meus elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Imagem, só quem recebeu a flechinha lá no meu conjunto B. Quem recebeu? O 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? Beijo, até a próxima aula, onde a gente vai ter mais exemplos disso daí, tá? Tchau!